Olá pessoal, é um prazer imenso estar de volta aqui com as minhas atividades junto ao canal, tá? Fazendo alguns tutoriais aqui para o canal. E eu estou trazendo hoje para vocês aqui a versão atual que está disponível no site lá do Blender. É a versão 2.93.4, é o Release 4, tá? E essa é a tela de apresentação que nós chamamos de Splash Screen. Aqui nós temos a tela que é pertinente à versão atual, o Quick Setup, que é a configuração rápida para vocês poderem ter acesso ao programa. E é interessante que vocês percebam se essa versão está adequada ao equipamento que vocês possuem. Tem que saber se atende às exigências, que é a OpenGL 3.3 ou superior, do adaptador gráfico, e alguns requisitos de memória que seu equipamento tem que ter, e de componentes que venham atender bem essa versão, tá? Caso contrário, vocês podem utilizar versões mais antigas para poderem usufruir aí do Blender. Eu vou manter a linguagem aqui no inglês, que é o padrão original, e como meus tutoriais são feitos tanto aqui para o nosso país e para fora, é interessante que eu mantenha aqui a linguagem no inglês. Shortcuts é o tipo de atalho que eu vou querer utilizar aqui junto ao programa. Nesse caso eu vou usar o do próprio Blender, mas vocês podem aqui, se quiserem, ó, selecionar das versões 7 ou de alguns programas gráficos compatíveis aí com o mercado. Eu vou manter aqui com o Blender. Aqui eu tenho como selecionar o botão que eu vou utilizar para ser o botão de seleção do programa. Eu vou usar o botão esquerdo sempre. E o Spacebar eu vou utilizar com a função de player. O que é isso? Quando eu quiser rodar a animação, basta eu teclar a barra de espaço e ela vai fazer a animação. Mas aqui vocês podem alterar para ferramentas ou então para pesquisa, se vocês quiserem a barra de espaço com essa funcionalidade. Aqui tem alguns temas básicos que o programa permite que você substitua. Esse aí que vocês estão vendo é o Blender Dark. Se eu quiser um tema mais claro, eu posso substituir pelo Blender Light, pelo Deep Gray, pelo tema do Maya, imita muito aquela interface do Maya, para quem está acostumado, o Modo também, ó. Um tema todo na condição iluminada, XSL, um tema com um tom menos intenso do que o White, mas eu vou mantê-lo aqui no Blender Dark, que é o padrão que eu estou acostumado. Bem, se você tiver uma versão anterior no seu equipamento instalada, essa tela de apresentação trará aqui na esquerda da nossa Splash Screen um botão perguntando se vocês querem carregar as configurações que você usava na versão anterior. Como eu não tenho, é o equipamento praticamente novo, então ele só vai me dar a opção de fazer o Next. Quando eu clicar aqui, eu já tenho acesso ao menu principal, onde eu tenho aqui o New File, onde eu posso gerar arquivos gerais, arquivos para animações 2D, escultura, VFX e para Video Edit, que são as edições de vídeo. Aqui eu tenho como abrir algumas pastas junto ao meu computador ou recuperar a última sessão que eu tenha salvo ou que acidentalmente, por falta de luz, eu perdi. Aqui eu tenho alguns acessos ao manual, ao website do Blender, alguns créditos e algumas notas tranquilas. Bem, para funcionar inicialmente eu vou ter que clicar e eu saio do menu principal e eu tenho a minha tela aqui básica do Blender 3D. Vocês podem acompanhar uma diversidade de tutoriais que estão disponíveis aqui junto ao canal, que vão te levar o passo a passo para vocês entenderem os principais recursos do Blender. Não é um canal de tutoriais avançados, pessoal, mas é um canal que dá para vocês aqui um certo conhecimento de alguns recursos que podem facilitar aí o acesso de vocês ao uso desse, tá? Mas o que é que eu quero falar aqui nesse vídeo? Eu quero falar a respeito de um problema que surge para aqueles que já estão acostumados a usar aqui o recurso que é o efeito que nós utilizamos para criar o fluido de objetos, denominado Bake Data e o Bake Mesh. Então, por exemplo aqui, se eu quiser utilizar um recurso rápido para fazer com que esse objeto use o procedimento do efeito físico que vai me permitir gerar um líquido a partir desse objeto, eu posso usar aqui a condição Object usando o recurso Quick Effects, que vai me permitir eu fazer o Quick Liquid. Tá? Bem, então usando aqui, ele já me cria um domínio.
eu já tenho aqui um efeito inicial, certo? E esse efeito inicial, se eu der um player, percebam que eu já tenho uma simulação prévia do efeito de líquido que eu posso gerar para fazer a influência aí do recurso que eu desejo junto ao efeito líquido aqui no Blender 3D. O que é que acontece, pessoal? A gente sabe que para a gente poder tirar esse efeito inicial aqui, a gente pode acessar a propriedade do objeto domínio. Então a gente vem aqui em recursos físicos. Percebam que ele está utilizando aqui uma guia chamada Cache, que é nessa guia que é gravado esse tipo de animação prévia que está acontecendo aí. O que é que acontece? Como é uma simulação automática, se eu tentar alterar aqui a posição do objeto ou então do domínio, ele vai continuar fazendo esse mesmo efeito como vocês estão vendo aqui inicialmente. Ele não vai se deslocar. Por quê? Porque já existe no cache que foi gravado aqui, ou seja, nessa pasta onde eu vou clicar, o efeito aqui, nessas duas pastas que foram pré-configurados. Mas e daí? Se eu quisesse fazer uma animação manual, o que era que seria necessário aqui para o efeito? Eu poderia, em vez de utilizar o modo replay, que é automático, alterar de replay para o modo, por exemplo, modular. O modular, repare que se eu der o play agora, nada vai acontecer. Eu teria que gerar aqui um recurso chamado Bake Data e o Bake Mesh para fazer o efeito do líquido. Reparem que existe aqui embaixo da opção que eu acrescentei chamada modular, uma pequena frase denominada isResumable. Para que serve isso? Bem, eu vou voltar cá para cima. Observe que quando eu utilizei essa condição aqui chamada modular, quando eu vou até em cima, onde tem as configurações do efeito, vai surgir uma barra chamada Bake Data. Mas existe aqui uma mensagem chamada Non-Resumable. Ela não vai permitir que aconteça o efeito que eu quero gerar aqui da animação. Então, para que isso aconteça, eu tenho que vir justamente aqui nessa opção chamada isResumable, marcar a opção e agora sim eu posso voltar. Vocês vão ver que some aquela frase Non-Resumable e agora basta eu dar o Bake Data. Quando eu der o Bake Data, ele vai fazer aqui uma animação prévia. Repare que existe uma tarja aqui chamada Fluid Bake, e ele vai gerar um novo tipo de simulação a partir do ponto em que os objetos estão. Então, sempre que eu fizer qualquer alteração de posição dos objetos e der o Free Data, eu tenho que estar com essa opção aqui, isResumable ativa, para poder funcionar novamente o Bake Data que eu preciso, para ele gerar o efeito que vocês estão vendo. Repare que eu liberei, vou fazer novamente o Bake Data, ele vai gerar novamente a simulação. Tá? E agora, se vocês quiserem também fazer o Bake Mesh, a viscosidade, a difusão e as partículas, quando vocês clicarem aqui no Mesh, vocês vão ver que essa aba Bake Mesh ela está habilitada. Por quê? Porque o isResumable aqui está ativo. Então, quando eu der o Bake Mesh, ele agora vai gerar a simulação, em vez das partículas, do fluido ocorrendo de forma normal junto ao efeito. Então, é para isso que serve essa opção isResumable, que fica aqui na guia Cache do domínio, para que vocês ativem e possam utilizar o Bake Data, o Bake Mesh e o Bake Particles. Pronto, agora, se vocês derem um play, olha o efeito aí já acontecendo de forma simples e prática. Espero que vocês tenham entendido, bom proveito e até o próximo tutorial. Forte abraço!